Tentação. Diariamente somos tentados a fazer aquilo que não deveríamos, pelo menos quando algo vai contra a vontade do Todo-Poderoso. Segundo o dicionário, a palavra tentação significa impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. E você que está aí do outro lado da tela, em algum momento da sua vida se sentiu tentado a tomar uma atitude incorreta. Afinal, o ser humano é suscetível aos erros e falhas. Porém, o mesmo aconteceu com Jesus. No momento em que ele foi levado ao deserto, Satanás o tentou a pecar contra Deus e a sua preciosa palavra. Mas Jesus venceu cada tentação. No vídeo de hoje falaremos quais foram as 3 fases da tentação de Jesus durante sua vida terrena, a derrota de Satanás e exemplos que temos na Bíblia de como devemos nos comportar diante de tais tentações. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Um duelo entre o bem e o mal. A tentação que Jesus sofreu no deserto é uma das narrativas que mais geram especulações e curiosidades nos leitores. A Bíblia, mais especificamente no livro de Mateus, capítulo 4 e versos de número 1 ao 2, nos diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Após o batismo de Jesus, como dito anteriormente, ele foi conduzido ao deserto para jejuar e orar por 40 dias, e foi tentado pelo diabo. Lembrando que a palavra tentado na Bíblia possui o significado de provado. Os esforços de Satanás foram em vão, visto que Jesus já conhecia suas artimanhas e o repreendeu em todas elas. Essa ocasião do período em que o próprio Senhor foi tentado nos remete quando Satanás usou Pedro para repreender Jesus pelo sacrifício que Cristo ainda iria passar na cruz do Calvário. Temos essa passagem no livro de Mateus, capítulo 16 e versos de número 21 ao 23, que nos diz: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Analisando essa passagem bíblica, vemos que Pedro, mesmo escutando o mestre, andando lado a lado com o Messias, Satanás o usou para repreender o Senhor. Ou seja, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes do mal, como descreve Efésios capítulo 6 e verso de número 12, que diz: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Durante o período em que esteve no deserto no tempo de santificação e entrega ao teu Pai, Jesus passou por, digamos, 3 fases em que ele foi tentado, e que, por sinal, são situações que acometem ao ser humano também. Veremos elas agora. A primeira tentação nos diz respeito à fraqueza da carne, ao qual inclui todos os desejos físicos que temos. Quando Cristo veio à Terra, ele veio em forma humana, e era natural que ele sentisse fome, assim como sentiu após jejuar por 40 dias. E então Satanás, sabendo que Jesus estava fisicamente debilitado pelo jejum prolongado, apareceu até ele e lhe mandou transformar a pedra em pão. Livro de Mateus, capítulo 4 e versos de números 3 e 4. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 8 e verso de número 3, também descreve as palavras que Messias usou para repreender o diabo. Satanás quis dizer assim: É justo o Filho de Deus passar fome? Porém, Jesus não debateu contra ele, apenas usou a Escritura, a palavra de Deus. Diante dessa resposta, Satanás percebeu que Cristo usou a palavra e se retirou da presença dele. A segunda tentação foi sobre a soberba da vida, ou seja, sobre a identidade e o propósito de Jesus ao jejuar no deserto. Antes de citar essa segunda fase em que Jesus foi tentado, a Bíblia não menciona se Jesus passou por tudo isso de uma vez só, mas provavelmente foram em tempos intercalados. Já vimos que Cristo permaneceu por 40 dias e 40 noites em solidão no deserto, se dedicando e se santificando ao Senhor. Pois o diabo é astuto. Ele não age de uma hora para outra. Ele dá um espaço, vai analisando as fraquezas, falhas e pecados em nossas vidas. Mas Jesus é sem pecado. Ele estava ali com o propósito de obedecer e fazer a vontade de Deus. E como tal obediência, caberia oferecer sua vida como sacrifício perfeito para salvar a humanidade. E nessa segunda tentação, Satanás usa a palavra contra o próprio Jesus. No livro de Mateus, capítulo 4 e verso de número 6, diz: E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus o respondeu: Também está escrito:
não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4 e verso de número 7. O plano de Satanás em uma tentativa frustrada era que Jesus se lançasse lá de cima. O plano do diabo desde o nascimento de Cristo era matá-lo, pois ele sabia da promessa de Deus, de que da virgem nasceria aquele que salvaria a humanidade das garras do inferno, e então usou o rei Herodes para ordenar a morte de bebês meninos, para que não existisse nenhum rei que viesse ocupar o seu lugar. Esse fato está escrito no livro de Mateus, capítulo 2 e versos de números 2 ao 23. Trazendo para os dias atuais, abordamos a questão do aumento do suicídio, não somente no Brasil, mas também no mundo. Segundo o site UOL, o Brasil cresceu 11,8% em 2022 na comparação com 2021. O levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho. Em 2022, foram 16.262 registros, uma média de 44 por dia. Assim como o diabo mandou Jesus se jogar e morrer, ele faz na vida das pessoas. Não se enganem, ele tem trabalhado incansavelmente para destruir as almas dos homens, e é necessário estarmos atentos e não ceder às artimanhas dele. Lembre-se disso. Os milagres e promessas de Deus não se manifestam por acaso. Você é escolhido dele para cumprir aquilo que ele te confiou. Um fato que chama a atenção na segunda fase do processo de tentação é que ele usa a própria palavra da Bíblia contra Jesus. E isso é algo relevante para ser trazido aqui. Tem se tornado muito comum dentro das igrejas pastores ou líderes religiosos usarem algo chamado o espetáculo da fé, que nada mais é que distorcer a palavra do evangelho para que doutrinas demoníacas venham ser inseridas no meio do povo. Satanás não tem brincado em serviço. Muitos pegam versículos isolados e fazem pré-textos, construindo ensinamentos contrários à palavra com o objetivo de colocar o homem no centro de tudo e nem citam o nome daquele que é para ser adorado e exaltado. Você, ouvinte da palavra, deve confiar que Deus proverá das suas necessidades, pois ele te conhece verdadeiramente como ninguém. Não acredite em doutrina que te ensina que o evangelho precisa se moldar a você. Deus não tem que satisfazer as suas vontades. Nós é que precisamos dele, e é necessário que venhamos nos submeter às suas vontades para que o propósito dele se cumpra. Não satisfeito, o diabo faz uma terceira tentativa. A terceira tentação foi sobre a ganância e a cobiça dos olhos dos seres humanos. O livro de Mateus, capítulo 4 e versos de números 8 ao 10, que diz: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O diabo já detinha o controle do mundo. Livro de Efésios, capítulo 2 e versos de número 2, que nos revela que Satanás já era o príncipe do mundo e que operava nos filhos da desobediência. Então, por ter o controle do mundo em suas mãos, Satanás queria oferecer a Jesus em troca de Cristo ser leal a ele e desleal com o Senhor Todo-Poderoso. Como o diabo sabia que as pessoas eram corruptas, ele pensou que oferecendo o mundo aos pés de Jesus, ele abandonaria ao seu pai e se curvaria ao príncipe das trevas. Porém, Cristo mais uma vez mostrou seu imenso amor e obediência a Deus e o mandou se retirar da presença dele. Muitos cristãos e até mesmo curiosos ficam se perguntando por que Jesus teve de ficar 40 dias e 40 noites jejuando e orando. Mais especificamente, o porquê dos 40. Biblicamente falando, não encontramos nada relacionado a esse número em especial. Porém, alguns estudiosos dizem que está relacionado ao Antigo Testamento. Como, por exemplo, o número remete a numerosos episódios bíblicos. Os 40 dias do dilúvio, os 40 anos em que o povo judeu vagou pelo deserto, os 40 dias que Moisés passou com Deus no Sinai e Elias na montanha. O fato é que Jesus teve de enfrentar isso sozinho, e após o fim do prolongado jejum, Deus enviou anjos com alimentos e o serviam. E Jesus saiu do deserto determinado em cumprir a missão que o Pai lhe enviou e confiou. E assim acontece com nossas vidas assim que aceitamos a Cristo e nos batizamos, imediatamente somos tentados pelo diabo. Como recém-convertidos, fica mais fácil para ele atacar, afinal é muito mais fácil arrastar de volta para o mundo quem acabou de sair de lá, do que atacar um cristão enraizado na palavra de Deus. Jesus traz para nós algo muito importante acerca da santificação, jejum e oração. Se o próprio Cristo fez, é necessário que o cristão também o faça para vencer as tentações e conseguir firmar na caminhada com Cristo. Podemos aprender muitas lições com esse episódio da tentação de Jesus. Já vimos que o diabo, se preciso, tentará usar a própria Bíblia para nos tentar. Vimos também que ele é especialista em distorcer a palavra do Senhor e que devemos tomar cuidado para não imitarmos essa prática tão perigosa, principalmente se for alguém com cargos na igreja. O diabo, de forma sagaz, oferece
oferece fama, riqueza e poder, e em troca disso ele quer adoração. Aliás, por isso ele foi expulso do reino de Deus. Ele queria ser comparado ao Senhor Criador. Ele quer te oferecer falsos prazeres e te tirar de uma vida de comunhão com Deus. Mas olhamos para o exemplo de Jesus. Ele, sendo filho de Deus, em seu estilo de vida podemos perceber que ele era simples e dedicado às obras do reino do céu. Um verdadeiro e único exemplo para os crentes. O mundo anda tão veloz em uma corrida incansável para preencher um vazio que nem mesmo sabem o que é. E com certeza digo que esse vazio é a ausência de Cristo. Dinheiro, riqueza, poder, conquistado a qualquer custo, não é a vontade de Deus e não fará ninguém ter felicidade eterna. Só podemos reconhecer e nos afastarmos de qualquer tentação quando analisamos nosso próprio eu, fazendo um autoexame e retirando tudo de podre que não agrada a Deus. A arma do cristão é uma só. O Espírito Santo, ele nos reveste com toda a armadura possível para guerrear contra o inimigo das nossas almas. Deixarei com vocês uma palavra que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6 e versos de números 17 e 18, que diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Conhecer a Bíblia e principalmente praticá-la te dará sabedoria e discernimento para distinguir o que provém ou não do Senhor. O deserto que Jesus enfrentou é apenas uma circunstância pequena daquilo que Deus ainda tem preparado para os seus. Nenhum momento, nenhuma fase ruim dura para sempre. O deserto nos ensina que não é para a morte, e sim para um propósito que foge do nosso entendimento. Eu te convido a refletir nessa mensagem. Qual tem sido o seu deserto? Ele tem estado na sua vida para te desanimar na caminhada com Cristo ou para te encorajar na esperança de que Ele está cuidando dos seus dias? Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Dessa forma, o canal cresce e nós trazemos mais conteúdos. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo!